No dia 19 de agosto de 2025, nós tivemos o pior pregão do ano na Bolsa de Valores. Foi uma choradeira, uma sangria do caramba pra tudo que era lado. Teve ação de banco caindo e a galera fazendo terror econômico sobre essa questão. Mas nesse episódio eu vou explicar pra vocês o como que funciona, o como funcionará esse grande fazendão com Wi-Fi que eu também gosto carinhosamente de chamar de cabaré rentista. Qual a relação do STF com as ações do Banco do Brasil e o que a gente pode esperar? Eu vou te explicar como funciona o mercado financeiro para você entender esses movimentos e para quando chegar alguém para cima de você falar, viu que a bolsa derreteu porque o Lula falou A, você sabe entender muito bem e saber até replicar. O meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no Presley Cast. Antes de mais nada, aquela hora de fazer a mendiga online, pedir para vocês ir lá, deixar o seu like se você estiver assistindo no YouTube, para você se inscrever no canal, para você se seguir no Spotify também, porque também tem isso. Mais uma vez, agora tá chegando o final do ano e o engajamento que a gente dá agora pro influenciador é o que vai colocar ele lá na frente nos top 10 que vai estar naquela retrospectiva os caralho de asa. Então, por gentileza, tá bom? Vamos estar ajudando porque assim as plataformas recomendam mais. Eu sei que pode ser algo muito chato às vezes de fazer, mas isso beneficia e isso ajuda muito e incentiva o meu trabalho, né? Não só o meu também como dos outros. Então, se você tem alguma pessoa que você gosta do trabalho e é criador de conteúdo, faça essas pequenas formas de interação, um comentário, uma curtida ou até mesmo seguir, porque você acaba ajudando também e faz com que a gente não se sinta otário achando que tá falando com as paredes. Mas vamos lá. Começando do começo. Por que o nome do episódio é Cabaré Rentista, né? E primeiro eu quero explicar pra vocês que aqui eu vou fazer algumas suposições, mas eu vou trazer tudo dado, né? Então vamos lá. Eu comecei falando do episódio de que no dia 19 de agosto a Ibovespa teve o seu pior pregão, né? A bolsa caiu mais de 2%, sendo o pior do ano, e o dólar disparou, chegou a 5,49, só que agora, nesse momento que eu estou gravando pra vocês, estamos na casa dos 5,42. E qual que é o intuito nisso daqui? Porque o que mais assustou naquele momento, né, assim que saiu, e muitas pessoas, enfim, foram bilhões que foram perdidos, né, 42 bilhões, se eu não me engano, de valor de mercado, e isso gera realmente muita confusão, porque a gente acha que aquela empresa, por exemplo, nossa, faliu, né, acabou, quebrou, 42 bilhões a mais nos bancos, meu Deus do céu, que sangria. Só que eu vou tentar explicar aqui exatamente o que significa isso, né? E qual é a intenção, qual que é o propósito e principalmente quais são os momentos que a gente pode entender que isso vai acontecer. Em números, essa perda ali, no caso do valor de mercado, equivaleria, por exemplo, se a JBS fechasse, que é o valor dela, né, no caso da empresa como um todo, né? E qual que foi qual é a razão explicar essa questão, né? Se você está no Brasil, provavelmente você está sabendo de que está rolando, né, aquela sanção dos Estados Unidos, a lei Magnitsky, que, no caso, os Estados Unidos pega essa lei e fala, se eu não concordo com aquilo que você faz, se eu chamo você de ditador, ou tem algum tipo de crime, alguma coisa humanitária, pau, eu vou lá e aplico ela em você. E ela tem várias sanções, né? Basicamente, ela distancia aquela pessoa do círculo comercial deles, do círculo econômico deles. No caso do Alexandre de Moraes, eles falaram, primeiro, você não vai entrar aqui. Segundo, você vai ter todas as suas contas, todas as suas coisas que são originárias daqui de dentro, você não vai ter mais. Então, né, tem até aquele meme dele, do Elo, né, mandando cartão pra ele, do pessoal do WhatsApp, que ele ia perder a conta dele, e todas essas coisas, né? Basicamente, para tentar encurralar aquela pessoa. Então, no caso, né, que você já viu aqui, tem um episódio falando sobre aquela relação da carta do Trump e tudo mais, a ideia é salvar o couro do Bolsonaro, né? Então, né, no caso, ele como um representante, né, do interesse norte-americano. E onde eu quero chegar nesse ponto, né? Quando falado isso, né, tipo, que foi usado para sancionar essa questão, o Flávio Dino, essa semana, ele fez uma declaração que foi muito pontual e converge muito para aquilo que eu acredito, que é o quê? A ideia de que uma lei internacional, para ela valer dentro do território nacional, ela precisa ser validada pela justiça daqui. Da mesma forma que um certificado, que um diploma
em todo o restante do mundo. Eu não posso chegar nos Estados Unidos com meu diploma de economia e começar a atuar lá como economista. Da mesma forma que uma lei também não pode chegar para cá, então dá para fazer essa comparação. E o que eu acho mais bacana, e é uma das coisas que eu acho que a gente precisa sempre estar entendendo, é que a galera da esquerda, né, pega essas pautas de liberdade de expressão, de não sei o que, dessa aplicação das leis internacionais, sanções estrangeiras e essas coisas, como se fosse uma pauta dela. Mas na verdade a gente tem que enxergar isso como uma pauta geral. Por quê? Quando você defende liberdade de expressão ou que as leis aplicadas aqui dentro sejam respeitadas com as nossas leis, você está defendendo todos, independente se você é de esquerda, de direita ou de centro. Independente se você votou no Lula, no Bolsonaro ou fez parte dos 7% do Ciro Gomes. A ideia aqui é, sofreu retaliação lá fora, para você sofrer aqui dentro, a gente precisa entender melhor como que vai ser. Principalmente das empresas aqui. E aí, nesse caso, o banco, né, e boa parte dos bancos que operam de maneira internacional, se viram numa encurralada. Qual é essa encurralada? Né? Do tipo, olha, a gente está aqui com essa sanção, e aí fica naquela sinuca de bico. Ou eu pago a multa dos Estados Unidos, né, em relação às coisas que foram colocadas, por estar fazendo, sei lá, dando o cartão de crédito do Alexandre de Moraes, ou eu vou ser punido pela lei do Brasil, porque lá, aqui no Brasil, no caso, eles estão falando que deveríamos fazer isso. Né? Deveríamos respeitar as leis internas, que na verdade não tem a sanção aqui dentro. Então fica meio que essa sinuca de bico. E isso, naturalmente, fez com que as ações, principalmente dos bancos, né, caíssem ali, algumas mais de 11%. Né? E por que isso é importante conversar agora e entender o porquê que isso está fazendo? Foi só o Banco do Brasil dar um sinal de que ia conciliar com os Estados Unidos, por exemplo, que o mercado já reagiu no dia seguinte, já começando a subir de novo. Então, nada tinha mudado no Brasil, no país em si. Mais tarde, depois, veio sair também o discurso lá sinalizando que a taxa de juros ia alterar nos Estados Unidos e tal, e que isso poderia fazer com que, né, a galera procurasse renda variável, né? Porque você diminui a taxa de juros, naturalmente você tem o aumento da procura por ativos de renda variável. E aí, o risco, né, para o investidor, no caso, diminuiu, então a galera voltou por causa dessa fala essa ação do Banco Central. E aí, como que eu vou explicar isso de uma forma... Eu vou tentar explicar isso de uma forma muito simples, tá? Quando você está falando de ações, independente da empresa, as ações, isso tudo que eu vou falar agora, eu ensino no curso Investidor de Primeira Viagem também. E eu vou deixar o link aqui, porque lá eu ensino desde o básico, mesmo que você nunca tenha investido na sua vida, até a parte mais avançada. Ou seja, você vai aprender a montar uma carteira de investimento diversificada, segura e que seja de acordo com a tua realidade e com a tua disponibilidade, tanto financeira quanto de tempo para poder fazer os estudos necessários. O curso é muito rápido, muito prático, da mesma forma que eu falo aqui com vocês, eu também falo com os meus alunos, então assim, ó, maravilhoso, supimpa, e ainda você tem acesso por 2 anos e você tem suporte comigo por e-mail e por WhatsApp no suporte. Tá? Então fica aí o convite, caso você ache que seja interessante, eu vou deixar o site aqui para vocês terem acesso. Agora, o mercado acionário, você pega uma fração daquela empresa, né? Então, digamos que vamos colocar aí o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele fala, olha, nós vamos emitir uma quantidade X de ações e vamos vender para a gente se captar. E aí o valor daquela ação, o valor daquele pedacinho, pensa aí como se fosse, sei lá, um tijolo. Um tijolo do Banco do Brasil, ele vai valer 10. Se porventura o banco mostra que está com um lucro bom, que vai render, que está aplicando tecnologia, que, enfim, diversas coisas positivas, a tendência é que esse valor suba. Por quê? Porque as pessoas vão olhar e vão falar, quero comprar mais. Então, você tem uma busca maior. Aí joga para aquilo que a gente já sempre conversou aqui, oferta e demanda. Aumentou a demanda por esse tijolinho, né, que querem pegar do Banco do Brasil, o que acontece? Você aumenta o preço. Então, vai ficando mais valorizado. E isso acontece ao longo dos anos, o tempo inteiro. E o inverso também. Então, sei lá, aconteceu qualquer coisa como isso, né? Ai, nossa, os bancos vão ficar meio que numa sinuca de bico porque não sabem o que vai acontecer, se vão ser penalizados pelos Estados Unidos ou pelo Brasil. Daí, isso gera uma incerteza. O que as pessoas falam? Pode ser que esses bancos, no futuro, daqui uns 2 meses,
percam dinheiro, percam valor de mercado, ou deixam de atuar, sejam multados, enfim, qualquer coisa do gênero. Eu, particularmente, a minha visão como economista, eu não sou aquela pessoa, eu não sou trader, eu não sou uma pessoa que é do ramo dos estudos das ações aplicados, avançados, estatísticos, né? Também não fui ver a base do relatório das ações vendidas e compradas, mas eu entendo bastante sobre isso. Entendendo bastante sobre isso, eu consigo observar que é meio que uma peneira. É aquela ideia que eu costumo brincar, que é aquele investidor que tem 3 ações da Magalu e já acha que é Warren Buffett, sabe? Nossa, sou investidor. Por quê? É muito comum as pessoas hoje comprarem ações no impulso, muitas das vezes recomendados por influenciadores, que hoje possuem um grande poder de influenciar o mercado também. Então, quando você tem, por exemplo, um vídeo do filho da puta do Thiago Nigro falando sobre isso e incitando, por exemplo, a ideia de que os bancos podem quebrar, alguma coisa do gênero, ou qualquer outro influenciador que tenha falado algo nesse sentido, as pessoas que compraram sem saber o que estavam fazendo, naturalmente vão precisar desse dinheiro, né? No caso, precisar não, né? Fui para uma outra palavra que eu vi aqui. Naturalmente elas vão tirar com medo, porque não sabem do que estão fazendo e muito menos o funcionamento do mercado. Então gera esse efeito manada, principalmente quando você está levando em consideração que no momento que você gera esse comecinho dessa queda, ou até mesmo essa questão da lei aplicada no banco, você tem uma legião de pessoas começando a falar sobre mentiras. E tem vários vídeos. No TikTok eu vi vídeos com milhões de visualizações, tanto fazendo terror psicológico que os bancos iam falir no Brasil, quanto também pessoas falando sobre a ideia de que nós vamos naturalmente ter que tirar o dinheiro do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil vai perder capital, vai falir os caralho de asa. Então é difícil, né, a gente entender e conceber essa ideia. Né, de que, tipo, nossa, tá bacana ali, papapá. Tipo, a galera não consegue viver na verdade. Então eles jogam isso pro lado político, que foi o que aconteceu, porque não tem nada a ver, né, em relação a banco perder ou não. Porque quem sabe o que tá fazendo, enxerga essas brechas que acontecem. As ações são rendas... as ações fazem parte de um grupo chamado renda variável. Como o nome já diz, varia. Então, o valor dela vai variar ao longo dos anos. Quando você compra uma ação, você não compra naturalmente comprando hoje para vender amanhã, né? Isso é o day trade, mas quando você compra, por exemplo, a ação de um banco, você sabe que, cara, pode chover água para cima quanto para baixo. O rio pode correr para o lado ou para o outro. Ainda assim vai existir banco lucrativo. Os bancos bateram recorde esse ano. O Banco do Brasil, em específico, teve o 3º maior crescimento no primeiro semestre de 2025. E assim, eu não estou tirando do rabo essas informações. São informações verídicas. E quando você vê isso de longo prazo, quem sabe o que está fazendo, vê isso como saldão. Nossa, maravilha, vou comprar. Está caindo? Vou comprar. Porque o que a gente está passando agora são movimentos políticos que vão interferir dentro desse contexto. Então, por isso que toma muito cuidado. Eu sempre falei isso com os meus alunos, tipo, quando você vai comprar um ativo de renda variável, você não pode se guiar pela emoção. E o resultado dessa queda brusca, basicamente está muito carregado das emoções das pessoas. E essas emoções devem fazer com que a gente preste um pouco mais de atenção. Porque, do contrário, a gente vai estar sempre acreditando que a bolsa caiu. E assim, eu sempre defendi aqui, gente, bolsa, dólar, não necessariamente é um sinal de que o governo está bem ou de que o governo está ruim. A gente precisa ser um pouco mais pragmático para entender, né, tudo mais. Se a bolsa está subindo, igual ontem, se eu não me engano, né, eu não vou falar a data aqui, mas quando a gente está falando sobre, sei lá, acho que na semana passada teve uma alta considerável e nessa semana fechou, né, eu estou gravando na semana anterior, né, do que vai sair o podcast, mas eu não vou lembrar, tentei lembrar aqui o número, mas não vou lembrar. Mas teve uma disparada e terminou bem. Isso quer dizer que é porque o mercado gostou do Lula, porque o Lula tá fazendo um ótimo trabalho? Não tem nada a ver. Por quê? E aí que entra essa lógica do porquê que eu chamo de cabaré rentista, né? A lógica da bolsa de valores, das ações, é o funcionamento com base nas expectativas. Então, se porventura eu espero que com essa lei que foi aplicada, o Banco do Brasil venha à falência, eu vou vender
as minhas ações. Vendendo as minhas ações, vai ter uma quantidade grande de ações no mercado, isso joga os preços para baixo, por causa da disponibilidade. Se eu espero o contrário, aí sim a gente tem um outro cenário. Então, digamos que a lei, né, no caso, que foi até exatamente o que aconteceu. Depois que tudo se acalmou, depois que o mercado entendeu, depois que, enfim, a questão da disseminação da desinformação terminou, o valor foi meio que recuperado, porque as ações voltaram a subir, né? Justamente porque o cenário foi outro a partir disso. Então, o preço das ações reflete muito mais o humor dos investidores do que, de fato, por exemplo, o balanço trimestral das empresas, que é uma informação mais robusta, né? E mais uma vez, quando a gente fala em investidores aqui, a gente precisa definir esses investidores em duas sequências, né? Aquele investidor que sabe o que ele está fazendo, que é aquele investidor que estudou, que entendeu, que consegue visualizar, por exemplo, igual eu falei, o mercado de banco. Cara, o banco vai durar... O Banco do Brasil está aí desde 1800. Ou seja, tem mais de 2 séculos que o banco está aí, na ativa. Então, será que realmente ele vai fechar agora por causa do Trump? Acho um pouco ingênuo na cabeça da galera. E aí entra, né, no caso, esse ponto que, a partir do momento que você entende que aquilo tem uma resposta muito mais de curto prazo do que de longo prazo, você já consegue dar uma sossegada. Por outro lado, tem uma galera que entende, né, isso que eu acabei de falar, e investe pensando nisso. Só que tem outro lado daquela galera que vai seguir influenciador, que vai seguir aquele cara que tá fazendo, não sabe o que tá fazendo, ou que vai lá dentro do mercado acionário, dentro de um site qualquer, e compra qualquer coisa, aquela que tá subindo mais, enfim. Então, nesse momento, é separado os meninos dos homens, sabe? O homem do moleque. Porque você vai entender quem que sabe o que tá fazendo ou não. E por que eu falo que é um cabaré rentista? Porque a lógica, ninguém está pensando, por exemplo, em construir o Brasil. Ninguém está aplicando dinheiro no Banco do Brasil para, nossa, vamos investir no Banco do Brasil para nós sermos um dos maiores bancos do mundo. Não. É a lógica de retirar a rentabilidade, tirar o lucro, tirar vantagem. Isso quer dizer que é algo ruim? Não. Mas a gente tem que entender a lógica por trás. Então, quando a gente fala, por exemplo, do cassino, né, a gente fala, nossa, parece que é um cassino, que não sei o que lá, e papapá. A ideia, basicamente, é, né, esse o ponto. Tipo, por que eu falo que é meio que na sorte, né, em algumas coisas? Porque você pode dar o azar de uma pessoa, por exemplo, fazer esse tipo de vídeo sensacionalista falando do Banco do Brasil, como tem enrolado por aí, para você tirar o dinheiro do Banco do Brasil e parará. E aí acaba politizando algo e gerando caos econômico, porque assim, eu vi pessoas falando que estavam querendo, que o Banco do Brasil ia fazer tal qual o Collor fez, de roubar a poupança. E eu fiquei assim, gente, por que não usa essa porra dessa inteligência ou dessa criatividade pra outras coisas, sabe? Uma coisa que presta, mas fica fazendo essas merdas, sabe? E a partir do momento que você enxerga que isso está sendo mais utilizado de uma forma política do que de algo realmente com embasamento, né? Aí é uma outra história. Então, assim, por que é um cabaré? Porque a galera vem, entra, faz o dele, pega o que tiver de pegar, não se apega e, ó, depois vai embora. Com, basicamente, a sua renda. Com o rendimento. Então, é igual no puteiro. Você vai lá, você, né? Não vou no puteiro, mas vou deixar aí no ar pra você entender, né? Quando você vai no puteiro, o que você faz? Você vai lá no puteiro, escolhe a melhor puta que você achar que vai dar, né? Que vai dar melhor pra você, pega ela, paga e vai embora com o saco vazio, né? Ou com a tua laricinha vazia. Então, basicamente é isso. Sabe? É o que eles estão fazendo. E quando eu chamo de cabaré rentista é por isso. Os caras vêm, entram, fazem o que quiser, faz essas oscilações e ainda manipulam o mercado muitas das vezes, né? Também com essas questões. A gente viu aí diversas vezes, né? Nesse ponto. Tinha um influenciador que ele tinha uns milhões, agora não vou lembrar o nome dele para poder falar aqui. Mas eu lembro que há um tempo atrás eu percebi que ele fez isso e eu também denunciei ele para a CVM. Que o que ele fez? Ele fez uma espécie de manipulação. Que ele pegou e ele comprou uma quantidade exorbitante de ações de uma específica, de uma empresa específica, que eu não vou falar aqui o nome para, né, você não ir atrás. E aí, ele comprou cedo, mas ele não contou para ninguém. À tarde ele fez um story falando sobre essa ação.
O que aconteceu? O homem tinha uma audiência desgraçada, a galera foi lá e comprou numa quantidade considerável, porque acreditaram que, na análise dele, de que ia valorizar. E de fato valorizou. Só que ele tinha comprado de manhã na hora que estava na baixa. Então, ele garantiu um lucro ali estratosférico por causa de uma manipulação de mercado que pode acontecer hoje. E por que vem agora a ideia, né, tipo, antes de explicar essa questão, o novo passo é, por que quando falam, perdeu 42 bilhões, os bancos perderam, né, as ações perderam 42 bilhões. O mercado acionário ele funciona da seguinte forma. Lembra que a gente falou lá do tijolinho do Banco do Brasil? O tijolinho do Banco do Brasil, todo dia, ele vai ser cotado a um preço diferente. Mas ele vai orbitar ali entre uma coisa que faça sentido. Então, sei lá, 14,20, 14,25, 12, 16... Nunca vai sair, tipo, do... Não, às vezes sai, mas não... Uma ação como a do Banco do Brasil não faz esse movimento, a não ser que aconteça uma merda extremamente gigantesca. Né? E gigantesca que eu falo é, tipo assim, colossal do colossal. Né? O mundo tá acabando, aí sim. Porque o que acontece? Ele tem uma cotação diária. E aí, lembra que eu falei que a empresa chega, define uma quantidade de ações e fala, vamos vender isso? As ações também fazem parte da empresa. É o valor de mercado daquela empresa. Se porventura todas as ações, todos os tijolos que você tem ali da sua empresa estão sendo vendidos a 10 no valor que você estipulou, mas aí no dia seguinte elas estão valendo 9, o seu valor de mercado caiu naquele dia, né? Caiu R$1 para cada ação. Se no dia seguinte sai de 9 e vai para 12, seu valor de mercado subiu para 2. Quando que isso se torna uma perda? Quando você vende aquele item, quando você se desfaz daquelas ações. Então, quando caiu o mercado, né, fez aquela precificação da questão do Banco do Brasil, muitas pessoas venderam no susto, justamente para não perderem mais, né? Que essa é a lógica, né? Você vende quando está caindo para você não perder mais. Se você percebe que aquela empresa realmente não vai subir. Foi o caso da Oi, de várias outras empresas aí. Agora, se você sabe o que você está fazendo, aquele movimento é normal. Então dá para entender que, por exemplo, o Banco do Brasil, nesse contexto todo, porque ele está em alta e tudo mais, também pode reduzir. Só que isso não quer dizer que o Banco do Brasil vai ser vendido naquele dia ou que as minhas ações vão ser vendidas naquele dia. Então, eu, por exemplo, né, invisto em várias empresas também, e quando a empresa diminui, né, o seu valor de mercado, se eu não preciso daquele dinheiro, eu nem mexo. Mas se porventura eu precisar naquele instante, aí sim. E aí vem uma outra conversa que é o quê? O que eu sempre falo com os meus alunos do investidor de primeira viagem. Mercado de renda variável, você não coloca um dinheiro que você vai precisar dele naquele momento. Então, mercado de ação não é para você colocar a sua reserva de emergência como um todo. Por quê? Porque se porventura, sei lá, vamos supor que eu precisasse do dinheiro para uma questão de saúde nessa semana que o Banco do Brasil caiu, né? Os bancos caíram. Se eu tivesse que vender as minhas ações, eu ia ter prejuízo com base no valor que eu paguei. Então, se eu paguei, por exemplo, igual, né, utilizando lá a linha que a gente estava falando, se eu paguei no tijolinho 10 e naquele dia estava sendo vendido a 9 e eu vou precisar daquele dinheiro, eu vou ter lucro, eu vou ter prejuízo, na verdade, de R$1 por ação. Então, tecnicamente, nesse contexto, eu estaria perdendo dinheiro. Só que, mais uma vez, mercado de fundos imobiliários, ação e criptomoeda, você não investe a tua aposentadoria total ou o teu fundo de emergência, justamente por isso, porque você não tem como, né, metrificar o quando uma emergência vai surgir. Então, essas manchetes alarmistas acabam fazendo com que as pessoas que não entendem muito bem acabam, inclusive, vendendo as suas ações e tendo prejuízo. Isso quer dizer que o Banco do Brasil está falindo? Não. O valor de mercado dele naquele dia foi aquele, mas no dia seguinte já foi outro e já voltou ao normal. Então, usam-se essas informações para poder fazer um jogo político, para poder mostrar que, ai, nossa, o STF está interferindo na economia. Você não tem nada a ver disso. Essas oscilações são naturais do mercado.
Na semana que vem, vários segmentos vão alterar também, vão variar, seja porque uma empresa soltou uma análise do lucro trimestral, ou seja, porque, sei lá, tipo, a indústria de petróleo melhorou, então as ações da Petrobras podem melhorar, ou, nossa, descobriram novas formas de energia limpa, sei lá, o foco da energia da Petrobras, né, tipo, pode reduzir. Então, tudo acontece, nesse caso assim, e deve ser levado em consideração com base numa linha de raciocínio, não com achismo. Então, o fluxo, né, das ações como um todo, funciona dessa maneira. Então essa volatilidade já era esperada. Só que o que acontece? A pessoa, quando ela usa isso com a má fé, ela fala, nossa, nós tivemos uma queda ali de 42 bilhões de reais na bolsa. Mas aí eu te pergunto, a gente está vendendo nossos bancos hoje? Porque ao longo da nossa história já tivemos quedas orbitantes. Pega o histórico da pandemia para você ver como é que tava, né? Várias ações de várias empresas que ficaram tipo na merda. E hoje estão muito maiores do que estava naquele período, às vezes até o dobro, sabe? E isso também mostra pra gente que o conhecimento ele faz toda a diferença nesse momento. Para você entender justamente isso, que olha, o valor de mercado é diferente do valor daquela empresa. Quando você está falando do valor que está sendo cotado naquele dia, isso não quer dizer que aquela empresa vale aquilo de fato. Aquilo ali é uma sinalização do valor dela. Se a gente se desfizesse, se vendesse o Banco do Brasil inteiro, aí sim a gente teria essa perda. Se a gente vendesse todos os bancos que foram calculados, todas as empresas, para chegar naqueles 42 bilhões, aí sim a nossa economia ia perder 42 bilhões. Só que isso não acontece. Mas e as pessoas que vão perder? Estão vendendo porque deram mole. Porque, mais uma vez, se soubessem o que estavam fazendo, se soubessem investir do tipo, olha, estou investindo aqui com base no longo prazo, sabe que um sistema bancário como um todo sempre deu lucro e sempre vai continuar dando lucro. Nós temos aí, ano passado, tivemos bancos com lucros recordes. E quando eu falo recorde nunca rendeu tanto banco no Brasil. Então, assim, se porventura, né, usando o exemplo que eu criei aqui, seu apartamento ele não perde, ele não vai perder uma qualidade porque o site da imobiliária, por exemplo, baixou o preço médio da região. Ele vai continuar lá, ele vai continuar funcionando da mesma forma, não muda. Porque o preço médio alterou, mas o seu preço, a validade, o que ele representa para você, continua a mesma coisa. Então, sei lá, o preço médio da região diminuiu. Preciso vender agora? Preciso alugar agora? Não sei. Posso deixar para quando o mercado valorizar novamente. E aí sim eu me desfaço do apartamento. A lógica é essa também para as empresas. Então, é muito importante a gente ter essa questão de entender que essas oscilações, né, do mercado financeiro como um todo, eles funcionam como um espelho também de muita coisa. Mas ele não define a economia real, né? Porque eu chamo de cabaré rentista justamente por isso. Por quê? Quando você tá num cabaré, quando você tá no puteiro, você não tá ali para construir relacionamento com alguém. Você tá ali para fazer um ganho pessoal naquele momento. E é basicamente o que acontece para muitas pessoas, né? Você não investe, né? Principalmente essa galera mais do mercado financeiro, que é um pouco mais do traderzão e tudo mais, essa galera vamos fazer dinheiro com o mercado financeiro. Então, assim, inclusive tem um economista que eu lembrei agora, o Beluso, o Luiz Beluso, né? Luiz Gonzaga Beluso, o nome dele. Ele tem uma frase que ele fala exatamente sobre isso, que é o capital impaciente. Que é o quê? A gente paga, né, a taxa Selic alta, acima de, sei lá, 10%, igual a gente está agora, que fica aí nos últimos anos. Você atrai, na verdade, muito, mas muito capital, muito dinheiro, porque paga, né? Então você bota aí no Tesouro Selic de 2028, cara, você bota um dinheiro ali que você ganha fácil, né? E aí que mora o problema. A gente acaba tendo que pagar esses juros. E esses juros que são pagos é um capital que, como ele chamou de impaciente, né? Eu chamo de capital improdutivo nesse momento. É um dinheiro que simplesmente é para gerar mais dinheiro. Porque você não tem essas pessoas investindo aqui dentro para tipo, eu vou
fazer aqui dentro para gerar emprego, para gerar renda. Eu vou aplicar nesse segmento aqui de mercado de economia verde, porque eu acho que pode. Não. Não é nem que acho que pode, não. Tipo, vou investir porque eu quero apoiar isso. Não. Sabe? Geralmente vou colocar ali porque tá fazendo dinheiro, daqui a um mês eu tiro e levo junto comigo todas as questões. Então, tem essa pegada, sabe? Então, enquanto a gente discute essas questões de oscilação e fala que, ai, nossa, o STF está influenciando na economia, que está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, a gente deixa de lado toda essa discussão que está sendo feita do dinheiro que está sendo levado para fora por conta dessas questões. E por conta dessas manipulações, de fato, sabe? Pode ser que muitas pessoas, inclusive, pode ser não, né? Existem várias pessoas que vão utilizar esse momento para poder comprar e fazer carteira e até balanceamento de carteira. Que é o quê? É você comprar com preço, sei lá, tipo, eu dei o exemplo do tijolinho de 10, vamos colocar, no ano passado eu comprei, o tijolinho tava R$ 15, comprei lá em cima. Se porventura ele caiu para 5 e eu compro os tijolinhos a R$ 5, concorda comigo que eu tô agora equilibrando o meu prejuízo? Ou seja, eu paguei 5 lá em cima, agora aqueles 5 que eu paguei, que era a diferença do 10 pro 15, agora eu ganho do 5 pro 10 esse valor. Então eu compenso essa questão, né? Então quando a gente fala sobre essa questão de compensação, de valorização do mercado financeiro como um todo, incluindo tanto o mercado acionário como essa questão dos fundos de renda fixa, né? O caso do Tesouro e tudo mais, sobra pra gente fazer e arcar com essas questões. E quando eu falo sobre ser um cabaré, é basicamente sobre essa ideia onde você tem um mercado em que poucas pessoas se divertem, né? E muitos só vão pagar a conta no final do dia, sabe? E isso é preocupante porque eu vi muitas pessoas falando tanto das fake news do Banco do Brasil, que não tem nenhuma conexão em relação a fechar o Banco do Brasil, falir, nada disso. E também da questão dos valores, né, tipo, de mercado que perderam. E me admira, por exemplo, o próprio influenciadores grandes ali, fazendo exatamente esse pânico sem entender. Na verdade, eu não posso falar que tá sem entender, porque eu acredito que saibam. É mais mau caratismo. É mais falta de honestidade intelectual. Que é olhar e falar assim, olha, a Bolsa perdeu 42 bilhões naquele dia. Mas a pessoa sabe o que aquilo significa. Mas ela vai preferir falar que o STF está interferindo na economia. Olha só como é que tá caindo tudo. Olha só como é que tá... E não é bem assim que funciona. Então, às vezes, é muito mais uma pessoa que é filha da puta do que uma pessoa que, sei lá, talvez desconheça, sabe? Então, eu tentei puxar esse tema pra cá agora pro episódio, usando essa questão do STF, dos bancos como um todo e dos Estados Unidos, justamente para poder explicar para você o funcionamento, tanto para você entender que naturalmente a gente não pode falar, nossa, a bolsa está disparando, a culpa é do Lula. Não. Lula, em 90% dos casos, ele não tem nada a ver. Tanto no lado positivo quanto no lado negativo. Porque nós aqui dentro, nós temos uma participação na divisão financeira global relativamente pequena. E os nossos investidores hoje, por mais que hoje temos mais investidores e tudo mais, ainda são investidores sardinhas, né? Que são aqueles investidores pequenininhos. Enquanto você está falando, por exemplo, de pessoas que naturalmente eu tenho certeza absoluta que investiram milhões de reais no Banco do Brasil, comprando essas ações no momento de queda. Porque sabem que o banco tem essa longevidade, sabe? Então, assim, é muito complicado porque você tem esse pânico que as pessoas fazem, jogam isso pro campo político como se fizesse algum sentido, né, natural em relação a esse, né, todo esse frenesi que sabe, tipo, e pra mim eu acho que não faz nem muito sentido, né, por exemplo, ser investidor e ficar do lado, né, das sanções que vão acontecer no Brasil, ou do poder e da influência que os Estados Unidos está tendo, sendo que, tipo... E o teu país, como é que vai ficar no final das contas, sabe? Tipo, vale a pena, será, a gente dar essa abertura de soberania e tirar e ficar defendendo o Trump como se ele estivesse fazendo algo? Tipo, ai, nossa, tá protegendo o Brasil. Não tá protegendo o Brasil.
O interesse dele basicamente é pegar o Brasil. Né? E não necessariamente a gente pode acreditar agora, nesse primeiro momento, a questão de, nossa, vai entrar saqueando, papapá, e guerra. Não. Mas é vender uma estatal ali, é colocar um polo de uma... Já falei várias vezes sobre isso, né? Tipo, nos últimos episódios também já conversei sobre. Mas esse tipo de informação vem justamente nesse ponto. Então, não faz sentido algum, por exemplo, uma pessoa que investe em diversas empresas brasileiras achar ok esse tipo de abordagem dos Estados Unidos. Porque no final das contas, somos nós que estamos perdendo espaço. Somos nós que estamos perdendo recursos. E aí que mora, e aí é a hora que a gente divide o homem do moleque, né? Dessa galerinha aí que, enfim, acha que tem 4 ações da Petrobras e vai achando já que é, nossa, Warren Buffett, né? Viu um videozinho do Primo Rico, já tá achando que é investidor, que sabe de tudo. Então, é complicado. A renda variável, ela é volátil, ela vai mudar, ela vai alterar. E ela não serve como ponto de referência pra gente de positividade extrema de um governo ou não, sabe? Então, não dá para associar quando sobe ao fator do governo. Presidente, então não quer dizer que não influencia? Não é isso. Mas como eu falei, nós temos aqui a nossa influência no valor, tanto do dólar quanto da bolsa, a influência do movimento político em si, igual as pessoas associavam muito do tipo, o Haddad falou uma coisa X, falou uma coisa Y. Aí o dólar caiu muito, ou subiu demais. Você tem que sempre ver o que está acontecendo, né? Todas as esferas, né? Hoje, no mundo globalizado, você tem que enxergar o 360. Você não pode simplesmente chegar e falar assim, foda-se, é tudo daqui de dentro. Não. Porque muitas das vezes o dólar subiu porque aconteceu alguma coisa, aconteceu um conflito numa região de petróleo que, enfim, influencia o mundo inteiro. Daí a galera acha que é porque, sei lá, tipo, o Haddad apertou a mão no Tarcísio. Não tem nada a ver, sabe? Então o nosso poder de influenciar isso é relativamente pequeno, mas não quer dizer que seja inexistente. Então sempre tentem procurar, e esse negócio que eu falei da bolsa, pra gente poder entender do Ibovespa, das ações, a gente pode também mostrar para as pessoas que é assim que funciona, porque essa mesma explicação que eu dei agora para essa situação agora do Banco do Brasil se replica para todas. Porque basicamente o mercado acionário ele responde muito mais ao humor dos investidores, das pessoas que colocam dinheiro lá, do que de fato a estrutura da empresa, planejamento da empresa, a proposta da empresa como um todo. Então dá pra gente poder entender dessa forma também em outros momentos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você vai deixar aqui o seu like, você vai fazer um comentário bacana e você vai compartilhar com uma outra pessoa também, porque eu sei que você quer apoiar esse criador de conteúdo que vos fala. E se porventura você não fizer isso, provavelmente vai surgir uma vírgula no teu chibio. Pois é, a gente trabalha aqui com ameaça. Muito, muito, muito obrigado por ter assistido até aqui. Na próxima semana a gente se encontra com mais um episódio do Presley Cash. Um beijo no coração e até a próxima.